Fala pessoal, estou aqui mais uma vez, agora prometo, tá? É o nosso último vídeo do pré-aula, onde a gente vai estar falando então de volume específico e viscosidade cinemática, tá, gente? O que se trata então o volume específico, tá, gente? O volume específico é uma tratativa ou uma comparação, tá, entre o volume do nossa substância, tá, com a sua massa. Professor, mas isso não é a massa específica, né? Gente, a massa específica é uma comparação dessas duas mesmas grandezas, né? Massa e volume. Contudo, a massa específica ela vai comparar a massa com o volume, tá? Então, o volume específico pode ser tratado então como a razão ou relação inversa, tá, da nossa massa específica. Ele vai estar comparando o volume em relação à massa da nossa substância, do nosso fluido, do nosso sólido, tá? Então a gente tem essa relação, né? Então o nosso volume específico, ele pode ser dado então pelo volume que o corpo ocupa dividido pela massa, tá? Ou simplesmente, se eu já conheço a massa específica, né, 1 sobre ρ, né? Lembrando que ρ está relacionado então à massa específica e à relação dos seus inversos. Perfeito? Quanto à unidade, como eu venho trazendo para vocês, nos 3 sistemas ali mais utilizados, no sistema técnico, nós temos então que o volume específico, ele vai ser tratado em metro cúbico como unidade de volume, tá? E o TM para unidade de massa, né? Lembrando que o TM, então, é a relação, ou dito unidade técnica de massa. Na forma que, né, vale recordar que o 1 UTM, né, ele é o equivalente, tá, a 9,81. Gente, isso aqui é um 9, não é um G, peço perdão, né? Quilogramas, tá? Então a gente relaciona a unidade técnica de massa, né, como se fosse tomado ali 1 quilograma em relação à força gravitacional ou à gravidade que age sobre os corpos, tá? Então essa é a relação do nosso UTM, tá? No sistema MKS, tá? Ou também no sistema internacional, a gente tem então que o volume específico ele fica definido como sendo metro cúbico, unidade de volume, tá? E quilograma para unidade de massa. Tá? Alguns momentos, tanto para o primeiro quanto o segundo, né, a gente pode estar utilizando o volume específico em litros ou mililitros, tá? Mas não são tão convencionais assim na física, né? São mais convencionais na química, tá? Mas também pode aparecer dessa forma. E no sistema CGS, tá? A gente tem então que esse volume específico ele vai ser dado por centímetro cúbico, tá? Dividido pela massa dada em gramas, né? Então, normalmente o sistema CGS é quando a gente trabalha com pequenas ocupações de volume e pequenas massas, né? Enquanto que o sistema técnico e os sistemas internacional e MKS, tá? Eles abordam essa conjectura, essas unidades para massas maiores e para volumes também maiores, tá? Pessoal, vamos falar então agora da viscosidade cinemática, tá? O que correlaciona a viscosidade cinemática, né? Pessoal, mas a gente viu viscosidade, né? A gente viu a viscosidade dinâmica, né? Ou a viscosidade absoluta de um fluido na nossa aula, né? Então, né? A viscosidade dinâmica, ela está correlacionando a ação de tensões, né? Ela fala para a gente da resistência de um fluido a forças, as forças tangenciais, né, a tensão de cisalhamento, né, e a relação da deformação desse fluido ao longo da ação dessas forças, né? Agora, quando a gente observa um fluido em escoamento, né, ou seja, em movimento, que é o ramo de estudo da cinemática, né, que associa a questão de velocidade, né, a gente consegue observar melhor a questão de quanto que esse fluido ele percorre em relação ao tempo.
Tá? Então a viscosidade cinemática ela é melhor observável, porque ela vai levar em consideração a área, a região, né, que esse fluido vai percorrer, tá, em relação à unidade de tempo. E a gente pode estar obtendo então essa viscosidade cinemática, tá, fazendo a comparação ou a razão, tá? Quando eu falo então comparação, a razão entre a viscosidade dinâmica, então ela depende necessariamente da ação, né, da resistência do fluido à ação das tensões, para que haja o movimento, tá? E depende da massa específica desse fluido. Tá? O interessante aqui é que a gente consegue, de certa forma, ver um pouco mais fácil a relação da influência da temperatura sobre a viscosidade do fluido, né? Por quê? A gente percebeu que ao aquecer um fluido, né, a sua propriedade de viscosidade também é alterada, né? A sua resistência às tensões também são alteradas. Tá? E a gente viu também no começo desse primeiro vídeo, segundo o primeiro vídeo, que a densidade ou a massa específica também é muito influenciada pela questão da temperatura. Então isso reforça a importância da temperatura na ação sobre os fluidos, né, e principalmente sobre as substâncias, né? No caso da viscosidade dinâmica, o calor, né, a temperatura influencia na agitação molecular, fazendo então uma menor interação entre as partículas, né? Agora, neste caso da viscosidade cinemática, a gente vai ter essa mesma relação sendo obtida para a viscosidade dinâmica e também para a massa específica, já que a massa específica é influenciada pelas variações de volume que uma certa substância está submetida à variação de temperatura. Tá? Então ele tem essa relação, carrega consigo essa razão entre esses dois valores. Né? Então ela é mais observável, né? A viscosidade cinemática ela é mais observável do que a viscosidade dinâmica. Tá? Então a viscosidade cinemática é representada pela letra V. Toma cuidado, né, que a gente acaba também utilizando a letra V na física para a representação de velocidade. Então toma cuidado para fazer esse tipo de distinção, tá? Entre quando é um, quando é o outro, tá? Então a viscosidade vai ser dada pela viscosidade dinâmica dividido por ρ, que é a massa específica, tá? Então eu estou trazendo aqui um exemplo para vocês. No caso, eu estou trazendo a viscosidade dinâmica do óleo de soja, tá? Que é Mi igual a 59 vezes 10 a menos 3 Pascal segundo, tá? E a densidade do óleo de soja, que é ρ igual a 891 quilogramas por metro cúbico. Professor, em quais condições isso está acontecendo? Estes valores, tá? Tanto o valor da viscosidade dinâmica quanto a da massa específica se referem a um fluido, no caso o óleo de cozinha, o óleo de soja, a 20 graus Celsius, tá? Então, se mudar essa temperatura, a gente vai ter variação na densidade e variação na viscosidade dinâmica, tá? E, consequentemente, da viscosidade cinemática, tá? Então, vamos fazer esse exemplo. Se eu quero, então, determinar a viscosidade cinemática, eu vou tomar a nossa viscosidade dinâmica, 59 vezes 10 a menos 3, dividido por 891, que é a nossa densidade, ou massa específica, tá? E a gente vai ter um valor aqui aproximadamente igual a 6,622 vezes 10 a menos 5 metros quadrados por segundo, tá? Então seria a área para cada segundo que esse fluido ele conseguiria se espalhar. Tá? A gente poderia ter esta interpretação. Note que é uma área bem pequena, tá? Devido então às resistências. E note que a viscosidade cinemática nesse caso é bem menor, né, que a viscosidade dinâmica. Tá? E isso acontece porque a massa a massa específica desse óleo é superior à sua viscosidade, tá?
Quanto a unidades, né, gente? Sempre importante relembrar a questão de unidades que podem ser adotadas. Tá? Então, no sistema técnico, nós temos que essa viscosidade cinemática ela vai ser dada, então, por metro quadrado por segundo. Tá? No sistema internacional, ou no sistema MKS, tá? Nós temos que a viscosidade também vai ser dada em metro quadrado por segundo, então não temos nenhum problema. E no sistema CGS, nós temos então que ela vai ser dada em centímetro quadrado por segundo, que isso equivale a um Stoke, tá? Que é o nosso ST. Tá? Como representação, né, para vocês observarem, eu trouxe o ar que compõe a nossa atmosfera, né? E o ar ele apresenta então uma viscosidade cinemática, né? Então V do ar é igual a 1 vezes 10 a menos 5, tá? Isso aqui como viscosidade média, tá, gente? Lembrando que dependendo da altura que nós nos encontramos, a densidade do ar ela vai mudar, né? Mas quanto mais longe da superfície terrestre, menor vai ser essa densidade, devido ao ar ser mais rarefeito e aos efeitos da gravidade, tá? E também da própria densidade. Tá? Então, 1 vezes 10 a menos 5 metro quadrado por segundo, que é o equivalente a 0,1 Stoke. Tá? Da onde que vem essa relação, né, gente? Essa relação vem simplesmente ou meramente, tá? Dessa simples explicação aqui. 1 metro quadrado, ele equivale, tá, a 1 vezes 10 a quarta centímetros quadrados, tá? Então, a gente tem ali que 1 metro quadrado é 10.000 centímetros quadrados. Então, se eu realizar a conversão dessas unidades aqui, nós teríamos 1 vezes 10 a menos 5, tá? Que é a nossa viscosidade cinemática, vezes 1 vezes 10 a quarta, tá? O que nos resulta, então, em 1 vezes 10 a menos 1 centímetro quadrado por segundo, que é o equivalente a 0,1, tá? E centímetro quadrado por segundo, o equivalente à unidade Stoke, tá? Que é o nosso ST. Gente, aguardo vocês no nosso momento síncrono, tá? E lembrar vocês também de estarem realizando a nossa atividade pré-aula, né? O nosso questionário ali. Vai ser uma questãozinha apenas, tá? Um probleminha de conversão, de análise, determinar ali a massa específica, determinar o volume específico, peso específico, velocidade cinemática, segundo uns dados. Então, é um probleminha bem simples e rápido de ser resolvido, tá? Gente, caso você queira assistir novamente o vídeo anterior, tá? O vídeo deve estar aparecendo aqui embaixo, o link dele para vocês. Então, grande abraço, fui!